Ora, ouçam só isto: redução da duração normal do trabalho, programa de requalificação e de formação, investimento na reconversão ecológica da sociedade, adoção de indicadores de trabalho decente, eis os elementos de uma utopia concreta e razoável para a primeira metade do século XXI. Dominique Méda, tradução livre de Repensar o Trabalho nas Sociedades Pós-Crescimento, Fundação Calouste Gulbenkian, 2016. Ora, ouçam também isto. Durante diversos séculos, meia dúzia de profissões forneceram todos os serviços intelectuais especializados de que dependia o funcionamento cotidiano da sociedade. Com a Revolução Industrial, contudo, abriram-se as comportas. As novas vocações que surgiram exigiram a abertura de novos lugares entre as antigas profissões. Para além das antigas profissões, a Revolução Industrial adicionou um grande leque de novas profissões. Por exemplo, arquitetura, engenharia, gestão industrial, contabilidade, medicina dentária, veterinária, topografia, jornalismo, corretagem. Esta evolução foi importante por duas razões. Em primeiro lugar, multiplicou o tamanho absoluto e relativo do capital humano mais especializado nas economias, desta forma aumentando o crescimento económico. Em segundo lugar, produziu uma nova e independente classe com ocupações diferentes daquelas que antes faziam parte do campo analítico, ideológico e social, classe essa que dominou cada vez mais a sociedade do século XX, de onde a observação de Talcott Parsons de que o desenvolvimento e importância estratégica crescente das profissões provavelmente constitui a mais importante mudança que ocorreu no sistema ocupacional das sociedades contemporâneas. R. M. Hartwell, A Revolução dos Serviços, o crescimento dos serviços na economia moderna. De Fontana, Economic History of Europe, a Revolução Industrial, 1980. Fátima Vieira, Paulo Guzmão, bem-vindos. Estamos no 5º episódio, já temos uma mão cheia. É verdade, Susana, é um prazer. Como estão? Espero que estejam bem. Sim, obrigado. Sim. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Dos textos às ideias. Bem, vamos falar do trabalho e da cultura. Fátima, começamos por si. O trabalho Muito deve bem. ser visto como uma categoria antropológica, ou seja, como uma expressão inevitável da humanidade? Susana, quem chama a atenção para essa questão é precisamente a Dominique Méda, que é a socióloga francesa, que é a autora do excerto que eu li logo no início deste episódio. Méda o que nos diz é que o trabalho é uma invenção recente na história da humanidade. Portanto, a noção de trabalho como uma forma de descrição de atividades tipificadas não existia nas sociedades primitivas. E a verdade é que, até à Idade Média, o trabalho tinha mesmo má reputação. Não é? Foram os protestantes, foram os calvinistas e, sobretudo, os luteranos que começaram a pregar a ideia de que do trabalho depende a realização plena do ser humano e, portanto, o trabalho era também um dever divino. E se nós recuarmos até à Grécia Antiga, veremos que realmente nessa altura o trabalho era mal visto. Não é? Para Platão, o trabalho estava ligado à necessidade. Os indivíduos tinham necessidade de se vestir, de alimentar e, portanto, era preciso que alguém trabalhasse. E o próprio Aristóteles o que dizia era que o trabalho impedia a liberdade. E por essa razão, quem trabalhava, não é? Os responsáveis pela produção e pela comercialização na antiga Grécia, quem trabalhava eram os escravos. E esta mesma lógica nós vamos encontrar também na antiga Roma, não é? O trabalho era visto como vil, porque se opunha diametralmente às atividades intelectuais. E, portanto, os romanos optaram por uma solução semelhante à dos gregos, uma implantação, a organização de uma sociedade esclavagista. Depois, a grande alteração vai ocorrer na Idade Média. E aí a ideia do trabalho é introduzida como uma punição a Adão e Eva por causa do pecado original. E, portanto, o trabalho é visto como uma penitência, como um sofrimento.
E não nos podemos esquecer que quando estamos a falar da Idade Média, estamos a falar de uma sociedade que se encontrava muito bem dividida nas 3 ordens, não é? Portanto, tínhamos os nobres que eram de lutar, de guerrear, de proteger. Depois tínhamos o clero a quem competia rezar, não é? Orar. E depois os servos a quem competia trabalhar. E, portanto, na Idade Média o trabalho não era valorizado de todo. Agora, a grande valorização do trabalho vai ocorrer com a difusão das ideias renascentistas e das ideias iluministas. Não é? No Renascimento, o trabalho passa a ser visto como um estímulo para o desenvolvimento dos seres humanos. Passa a ser visto como uma expressão da personalidade humana. Passa a ser visto como o produto da criatividade. E esta é uma grande revolução na forma como se pensa o trabalho. O trabalho é visto a partir de então como uma forma de realização, não é? Esta ideia que nós ainda hoje dizemos, eu realizo-me através do trabalho, é uma ideia que tem as suas origens exatamente no Renascimento. E aqui, é muito interessante, o trabalho passa a ser idealizado e passa a ser relacionado com a liberdade. Se Aristóteles dizia que o trabalho era o oposto, ou o trabalho impedia a liberdade, agora no Renascimento o trabalho passa a ser visto como um símbolo da liberdade humana, no sentido de que é a expressão da capacidade, que é apenas humana também, apenas típica do ser humano, para transformar a natureza. Claro que nesta altura assistimos também novamente à preponderância ou à influência da perspectiva religiosa. E aqui o Lutero vai ser essencial. Lutero vai dizer que a ociosidade é um pecado. O ser humano nasceu para trabalhar. Portanto, é essa a vocação, é esse o dever. E mais ainda, quando nós estamos a falar da ética protestante, estamos a falar sobretudo de uma ética de trabalho. E o Berkowitz, que é um crítico cultural e literário canadiano que mais se dedicou a estas questões, escreveu nos anos 70 do século XX vários textos importantíssimos sobre a imaginação puritana americana. Mostra-nos que, sobretudo, esta ideia da imaginação puritana americana estava marcada pela ideia calvinista da eleição. O que é que acreditavam os protestantes? Os puritanos acreditavam que eram eleitos de Deus e queriam mostrar aos outros que eram um povo eleito. Ora, um povo eleito não é um povo desgraçado, não é um povo pobre. E, portanto, de que forma é que eles se mostravam aos outros que eram eleitos? Com sinais exteriores de riqueza. Como é que podiam mostrar esses sinais exteriores de riqueza? Trabalhando. E, portanto, é muito interessante como se dá esta lógica e como, o Berkowitz explica isto muito bem, como esta lógica acaba por acelerar o próprio desenvolvimento do capitalismo. Ainda no Iluminismo, eu lembro-me de ler Voltaire, que dizia que o trabalho nos poupa de 3 grandes males, que era o tédio, o vício e a necessidade. Ou seja... Mas estamos numa altura de transição depois para uma outra fase de entendimento do trabalho, que é o século XIX, não é? Em que o trabalho surge com um valor social muito bem definido e surge também, sobretudo, como uma fonte de riqueza. Não é? Estamos no século da técnica, estamos no século do progresso, isto já é preparado no século XVIII, mas no século XIX aí é que nós vamos assistir à afirmação em força e, sobretudo, com o contexto de trabalho dos operários na era industrial, que nós todos tão bem conhecemos, todos estudamos, não é? Com horários impensáveis de trabalho. E este propósito eu gostava de mencionar 3 formas do século XIX de se pensar idealmente o trabalho. 3 utopias do trabalho, se assim quisermos. A primeira, eu diria que é uma utopia concretizada, que foi aquela que foi promovida e que foi implementada por Robert Owen. Robert Owen era um industrial de origens humildes, um self-made man, que ficou conhecido pelas ideias de reforma social e, sobretudo, pela concretização dessas ideias numa pequena aldeia fabril na Escócia, perto de Glasgow, que ele comprou e onde fez grandes reformas. E a primeira grande reforma que fez teve a ver com o trabalho infantil, que era, como nós sabemos no século XIX, vulgar, era comum. Não é? As crianças trabalhavam a partir dos 6 anos de idade. Havia quem pusesse as crianças a trabalhar com 4 anos. Isto porque a indústria têxtil tinha aquelas máquinas que de vez em quando encravavam. Era preciso uma criança com os dedos muito, muito fininhos e que agilmente se metesse por ali por aquelas máquinas e desencravasse. E que muitas vezes ficavam também sem as pontas dos dedos.
E a primeira coisa que ele vai fazer é, quando compra aquele que viria a ser o seu futuro sogro, o complexo fabril de New Lanark, o que ele vai encontrar é um conjunto de trabalhadores que são, sobretudo, trabalhadores infantis e de adolescentes. Só para ter uma ideia, na altura havia 1.150 operários em New Lanark, naquele complexo fabril. E desses 1.150, 800 eram crianças que tinham ido buscar a orfanatos em Edimburgo e em Glasgow. E isto é uma primeira revolução importante que ele faz, não é? Pega as crianças, dá-lhes dormitórios decentes e só emprega, vejam só realmente como nós mudamos a forma como vemos, só emprega crianças acima dos 10 anos. Que para nós é completamente impensável. E depois o que faz muda também as condições de trabalho dos adultos, abre uma escola à noite também para os próprios trabalhadores, dá-lhes boas condições de vida, dá-lhes casas arejadas, acaba por fundar também uma mercearia onde tem um lucro muito, muito diminuto, e depois, mais importante ainda, reduz o horário de trabalho para 12 horas. Isto porquê? Porque havia quem trabalhasse noutras fábricas entre 14 a 16 horas. E, portanto, esta é uma primeira utopia que foi concretizada e foi exatamente isso que Robert Owen andou a fazer, uma série de palestras por toda a Europa, mostrando que se podia ganhar muito dinheiro e, mesmo assim, dar-se boas condições de trabalho aos operários. Paulo... Desculpa, okay. Força. Não, continua. A segunda utopia que eu queria referir muito, muito rapidamente é a do Edward Bellamy. O Edward Bellamy é um escritor americano da segunda metade do século XIX e escreveu uma utopia que foi um grande êxito nos Estados Unidos, aliás, de uma forma geral também no todo o mundo. Mas, só para dar uma ideia, nos Estados Unidos, no top das vendas estava a Bíblia, estava a cabana do Pai Tomás e depois logo o Looking Backward, numa tradução portuguesa, aparece traduzido como Daqui a 100 anos. Foi uma obra com um êxito absolutamente incrível em toda a Europa. Aliás, a tradução portuguesa aparece apenas 3 anos depois, em 1891. Mas o que me interessa focar é a forma como o Bellamy via o trabalho. Portanto, na sua utopia de trabalho, na verdade, o que nós encontramos é a sociedade organizada como se fosse um exército, e, portanto, as pessoas, os jovens, primeiro iam estudar e depois ingressavam nesta Industrial Army, neste exército industrial, e depois iam subindo até que, e isto é que é interessante, isto é que é importante, aos 40 anos atingiam a idade da reforma. A recompensa do trabalho árduo até aos 40 era, então, deixar de trabalhar. E, portanto, isto é uma utopia que não é uma utopia de trabalho, é sobretudo a recompensa através de uma reforma precoce. E daqui eu queria passar para a última utopia que queria falar, que é a de William Morris, que quando lê a utopia de Bellamy e constata o êxito que ela estava a ter em todo o mundo, portanto, literalmente nos Estados Unidos, mas também em toda a Europa, ele diz, mas como é que é possível uma sociedade ideal seja descrita nestes termos? Havia muitos outros aspectos que ele também criticava, mas sobretudo este do trabalho. Como é que alguém pode idealizar uma sociedade onde a recompensa para o trabalho seja a reforma? Ora, o que o William Morris vem fazer é apresentar uma visão completamente diferente do trabalho. E uma visão que contraria a noção vitoriana do trabalho como algo fundamentalmente positivo por inerência. Porque na época vitoriana o trabalho era visto como bom, não é? Essencialmente, porque dava um sentido de identidade estável à comunidade. E um propósito também. Desenvolvimento, proporcionava satisfação. São essas ideias que nós vamos encontrar com o Carlyle, vamos encontrá-las também com o Ruskin, por exemplo, que proclamava as virtudes do trabalho. E o William Morris vem-nos trazer uma visão distinta, que é muito importante e que é muito atual, que é, ele denuncia o facto de se achar que qualquer trabalho é intrinsecamente bom. E o que ele faz, aliás, no seu trabalho ensaístico, é denunciar o trabalho na sociedade capitalista. E pergunta, mas o que é isto, o trabalho numa sociedade capitalista? Não é? Quando os trabalhadores dizem que vão para o trabalho, quando os trabalhadores dizem que andam à procura de trabalho, que precisam de mais trabalho, diz-nos Morris, eles não se estão a referir a algo que eles façam
num contexto de liberdade. Aquilo a que a maior parte dos trabalhadores chama de trabalho é, na verdade, diz-nos Morris, um emprego. Trata-se de se vender a energia vital e criativa a um patrão para se poder sobreviver. E, portanto, o preço que se paga por não se ter trabalho, diz-nos ele, é a pobreza abjecta. Mas a recompensa que se tem por se ter um emprego é ganhar-se um salário mau para se poder continuar a trabalhar. Portanto, o que ele nos diz é que nós precisamos de uma outra sociedade onde o trabalho seja feita, onde o trabalho seja realizado em liberdade e por vocação. E o que ele diz é que, então, numa sociedade onde tudo fosse de todos, onde houvesse um controle democrático dos meios de vida, que era isso que ele também chamava também aos meios de trabalho, os seres humanos sentiriam o trabalho de uma forma totalmente diferente. E todos quereriam trabalhar e queriam fazer um trabalho que valesse a pena fazer, portanto, que fosse útil, que desse satisfação, que fosse executado em boas condições. O que faria com que as fronteiras entre o trabalho e o lazer, entre o próprio trabalho e a arte, fossem completamente diluídas. E isto é uma outra questão que nós temos de ter em conta hoje. Hoje, quando falamos mesmo na sociedade de pós-trabalho, que é a que fala Dominique Méda, fala-se exatamente desta diluição entre a fronteira do trabalho e do prazer. E, portanto, William Morris, no século XIX, estava já, ou é hoje, cada vez mais, diria eu, muito atual. Paulo, como é que a Revolução Industrial alterou o perfil do trabalho, nomeadamente na área dos serviços? Ela veio alterar bastante. Mas eu queria só fazer aí um comentário. Talvez uma coisa seja a importância do trabalho e talvez outra coisa seja o conceito social de trabalho. É verdade que a importância do trabalho na construção das sociedades é absolutamente fundamental. Vai ser, aliás, a divisão do trabalho que vai permitir a construção das primeiras civilizações. Por outro lado, tenho sempre um bocadinho de medo de absolutos. E não sei até que ponto é que o trabalho foi tão desvalorizado durante um período tão grande. Nós temos que nos lembrar, por exemplo, que os beneditinos achavam que o trabalho era uma parte fundamental da sua vida. E a própria divisa dos beneditinos é ora et labora. Portanto, reza e trabalha. Portanto, há tendências, mesmo durante a Idade Média, para valorizar o trabalho. E lembro-me mesmo que durante Roma o trabalho agrícola não era absolutamente menosprezado. Até existem casos de algumas anedotas de senadores que são chamados, que dizem que preferem ficar na sua quinta a tratar das colheitas. Portanto, eu tenho um bocadito de receio desses absolutos e de algumas visões que, ao serem muito verticais, depois também vão esquecendo outro tipo de realidades. Mas nós temos de nos lembrar de uma coisa, é que nos primórdios da Revolução Industrial, 60% a 80% na Europa, 60% a 80% das pessoas trabalhavam na agricultura. Ao longo do tempo existe alguma especialização, sem dúvida, entre artífices, comerciantes, financeiros, relativamente poucos, mas a grande parte da população trabalha no campo. O que é que vai mudar com a Revolução Industrial? Todos nós sabemos, escuso de falar sobre isso, que vamos ter a mecanização e vamos ter um aumento extraordinário do emprego nas fábricas que funcionam com novas energias, digamos assim. Uma parte, talvez menos conhecida, é que a Revolução Industrial também vai provocar um extraordinário crescimento dos serviços. Se nós considerarmos que ainda somos resultado da Revolução Industrial, podemos observar isso na atual estrutura económica, na estrutura produtiva, digamos assim. Porque a maior parte das sociedades, todas as sociedades desenvolvidas, aquilo que nós consideramos desenvolvidas, têm o setor dos serviços como um setor fundamental.
Esta realidade vem realmente da Revolução Industrial e daquilo que eu referi no texto que li inicialmente, que é o desenvolvimento de especialidades. Ou seja, o desenvolvimento de profissões, de uma miríade de profissões que precisam de gente altamente especializada. As áreas da medicina, por exemplo, mesmo áreas já antigas, como a área do direito, a área da construção, etc. Portanto, vão-se desenvolver uma série de profissões específicas que vão ser ensinadas onde? Nas universidades, em grande parte, e nas escolas técnicas. Portanto, também o século XIX, ou os finais do século XVIII, se assim quisermos, vão promover o desenvolvimento do conhecimento no interior das sociedades. E é essa, talvez, a ideia de que o conhecimento já não está concentrado num setor muito pequeno da sociedade, mas, pelo contrário, é um elemento constitutivo, na minha opinião, um dos fatores a ter em conta quando se analisam os nossos tempos, que são resultados de outros tempos. Fátima, o período de confinamento que temos vindo a viver e que obrigou a algumas alterações importantes na esfera do trabalho, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho remoto, veio para ficar? Este regime de teletrabalho, como é que perspectiva o mundo pós-Covid-19 em termos laborais? Eu diria que sim, Susana, mas se me permite, eu só queria fazer um comentário àquilo que ainda agora estava a dizer o Paulo Guzmão sobre as verdades que nós oferecemos quando escrevemos estes quadros mentais e a evolução da história. É lógico que nós temos que ter a consciência de que é tudo relativo, nada é absoluto, não é? E quando nós descrevemos um quadro mental, estamos a descrever, sobretudo, as grandes tendências. Claro que nós não podemos desprezar os factos que depois apontam já para desenvolvimentos ulteriores. É isso que acontece, não é? Temos um quadro mental dominante e depois temos alguns acontecimentos que vão depois levar a uma viragem de paradigma. É aí que nós falamos na grande mudança de paradigmas. E realmente, por exemplo, entre os beneditinos, nós encontramos essa relação entre trabalho e oração, mas que pode ser explicada com a perspectiva religiosa, ainda com o mesmo pecado original que eu ainda há pouco falei, não é? Portanto, a forma também de se recuperar do pecado original será através do trabalho, não é? E realmente, em relação ao outro trabalho já não lembro bem, mas era um oficial romano, não é? Que gostava de trabalhar, ou alguém que na antiga Roma que gostava de ficar em casa, preferia depois administrar a quinta, ele estava a ser repreendido, não é? Portanto, o quadro mental da época apontava essencialmente para este reconhecimento de que ele era a dedicar-se a algo que estava abaixo das suas capacidades. Do que deveria fazer. Sim, exatamente. Da sua responsabilidade política. Política, mas também intelectual, não é? Portanto, provavelmente esperar-se-ia mais do que apenas um trabalho laboral. Mas então, em relação à pergunta que me fazia, eu gostava também de falar de algo que me parece importante, que é a valorização social do trabalho, que falou o Paulo Guzmão. E eu diria que, na era pós-Covid, esta valorização social vai ser muito importante para algumas das profissões. Nós temos aqueles heróis, agora nós sabemos que são os heróis desta crise, não é? Que nós estamos a atravessar, os médicos, as enfermeiras, que já há muito tempo estavam a reivindicar melhores condições de trabalho, melhor vencimento, sobretudo os enfermeiros. E pode ser, eu diria, que este reconhecimento social do seu trabalho, esta valorização, acaba por se ver refletido numa conquista de melhores condições laborais. Por outro lado, há já algumas alterações que me parecem importantes e que apontam também para um cenário pós-Covid. Temos, por exemplo, os cientistas, a quem tem sido dado um palco que nunca estiveram tanto em horário nobre na televisão. Por outro lado, esta crise acabou por evidenciar a necessidade de uma ciência robusta e de uma ciência colaborativa. E, portanto, isto são conceitos que vão ser valorizados socialmente e também economicamente, isto também é importante na era pós-Covid.
há outras profissões também que vão ser valorizadas. Estava a pensar, por exemplo, nos jornalistas. Nós cada vez mais temos necessidade de bons jornalistas e, sobretudo, de notícias fiáveis. E foi isso, por exemplo, que fez com que no Reino Unido, mas também em outros países, os jornalistas recebessem a classificação de trabalhadores essenciais. E, portanto, eu acho que na era pós-Covid-19, o reconhecimento social destas profissões vai levar também a um maior investimento e também a um crescimento do emprego nesses setores e, se calhar, um maior interesse por parte também dos estudantes por estas áreas. Mas, entretanto, houve algo que realmente se passou e que a Susana evocou e que nós não podemos ignorar neste período de confinamento, que é a afirmação do teletrabalho. Quem fala disto de uma forma muito interessante é a Gemma Galden. Ela é doutorada em Políticas de Segurança e Tecnologia e publicou um artigo muito interessante no El País, onde ela nos diz que depois desta experiência de trabalho remoto é muito possível que muitas empresas descubram que não precisam, afinal, de regressar ao trabalho presencial. Ou então, diz ela, se calhar vamos assistir à exploração de outros modelos possíveis. Vamos assistir a uma intensificação, por exemplo, dos escritórios partilhados, não é? Um modelo de coworking que já começou a despontar, mas que pode agora afirmar-se. Mas há um outro aspecto que ela fala que me parece muito interessante. É que nós estamos a entrar numa economia de baixo contacto, não é? De baixo contacto. As pessoas vão privilegiar o distanciamento físico. E é muito provável que este baixo contacto venha a privilegiar também trabalhos perto de casa. E, portanto, podemos assistir à descentralização das empresas, espalhando-se por bairros onde as pessoas possam chegar, onde as pessoas vivam e, portanto, a locais de trabalho mais próximos das suas casas. E por isso é que nós vamos, muito provavelmente, assistir também à própria transformação das cidades relacionada com esta questão do trabalho, não é? Portanto, as pessoas precisam de chegar ao trabalho mais rapidamente, de bicicleta ou a pé, e, portanto, muito provavelmente vamos assistir à transformação das cidades no sentido daquilo a que Richard Sennett chama as cidades de 15 minutos. Isto é, cidades organizadas por bairros, com estruturas essenciais que sejam alcançáveis de bicicleta ou a pé em apenas 15 minutos. E realmente, eu penso que será realmente um dos caminhos para o qual nós poderemos caminhar. E depois, não podemos esquecer que mesmo o teletrabalho só é possível porque nós agora estamos num mundo digital. E por essa razão, nós não podemos esquecer que realmente, como diz o Pedro Domingos é professor de Ciências da Computação na Universidade de Washington e oferece a sua opinião num artigo publicado na revista Visão, de 7 de abril. O que ele nos diz é que a pandemia da Covid-19 tem vindo a funcionar como um acelerador do futuro, no que respeita à inovação e à digitalização da sociedade. Porque nós agora estamos a assistir à afirmação de novos conceitos tecnológicos, como o teletrabalho, a educação à distância, experiências, mesmo as próprias experiências culturais são diferentes agora, são experiências culturais imersivas, o comércio digital. Isto já para não falar das grandes revoluções, ou da grande revolução que a rede 5G nos poderá trazer. E, portanto, aquilo que nós podemos pensar é que na era pós-Covid nós vamos assistir a grandes mudanças do trabalho. Em primeiro lugar, à diluição das fronteiras entre casa, trabalho e lazer. E por isso é que agora os arquitetos têm vindo a dizer que nós vamos precisar de casas diferentes para as pessoas poderem trabalhar a partir de casa. Tem que ser casas melhores e pensadas nessa perspeitiva também. Quase casas feitas ou construídas com fronteiras, para nós percebermos que, ok, a partir do momento em que passamos por aquela porta, terminou o meu horário de trabalho ou começou o meu horário de trabalho. Porque nós estamos a dizer, e a Susana está a dizer muito bem, mas da perspectiva atual daquilo que é o trabalho. E agora gostava só de terminar falando daquilo que poderá vir a ser o trabalho, que é a utopia de pós-trabalho, que acaba por ser enunciada pela Dominique Méda naquele excerto que eu comecei por ler. Porque nós estamos também às portas de uma nova revolução. Estamos às portas de uma industrialização, ou podemos chamar talvez uma terceira revolução, provocada pela introdução sistemática de robôs industriais,
que não fazem greve, não exigem aumento de salários, ficam muito mais baratos do que os seres humanos e que, num futuro muito próximo, muito provavelmente, vão alterar a lógica do trabalho atual, porque vão fazer o trabalho que muitas pessoas fazem. Portanto, a única coisa que os robôs não podem fazer são os trabalhos criativos e intelectuais. De resto, todo o trabalho braçal, se assim quisermos dizer, todo esse trabalho vai ser substituído pelos robôs. E aqui nós temos que pensar o que é isto do trabalho. Portanto, temos que começar a pensar do trabalho de uma forma completamente diferente. E por isso é que tem havido tanta pressão, e mesmo antes da pandemia da Covid-19, tanta pressão, por exemplo, para a introdução de um rendimento básico incondicional, que é completamente diferente dos esquemas de rendimento mínimo que normalmente são apresentados no quadro da assistência social e que deveria, segundo a proposta que tem vindo a ser feita, cá em Portugal temos, por exemplo, o Roberto Merrill tem vindo a fazer um trabalho sistemático nesse sentido, mas, por exemplo, o Philip Van Parijs, que é um dos grandes nomes do pensamento social e do pensamento económico contemporâneo, tem vindo a chamar a atenção para a necessidade de nós pormos o trabalho no seu devido lugar. Ou seja, pôr o trabalho, ou ver o trabalho como tendo um papel secundário, como algo que é importante para dar um sentido à vida em sociedade, mas que ainda assim será secundário. Porque numa sociedade onde os robôs vão fazer grande parte do trabalho, nós temos que arranjar um outro sentido à vida que não seja o trabalho. Ou antes, que seja um trabalho criativo, que seja um trabalho intelectual. E aí é que nós pensamos o que é isto do trabalho. Afinal, o William Morris tinha razão quando falava do trabalho como prazer, não é? Eu tenho a sorte de pertencer ao grupo de pessoas que, como dizia o William Morris, há pessoas que dizem, eu vou trabalhar, eu digo, eu vou fazer algo que me dá imenso prazer. Eu tenho muita sorte de pertencer a essas pessoas e confesso que tenho grande dificuldade em fazer aquela distinção de que falou a Susana, de estar em casa e de saber, bem, eu agora vou trabalhar e eu agora vou ter prazer, porque para mim nada me dá mais prazer do que ler, que por acaso é o meu trabalho, porque é a partir daí, das leituras que eu faço, que eu construo também o meu trabalho intelectual. E, portanto, eu acho que é isto que nós temos de ver, que esta é uma modificação profunda. E eu só queria terminar referindo algo que Agostinho da Silva disse. O Agostinho da Silva estava uma vez a ser entrevistado na televisão e perguntaram-lhe o que é que queremos dizer o que é ser-se velho. Quem lhe perguntou foi Miguel Sousa Tavares, numa entrevista de 1988. E o Agostinho da Silva respondeu de uma forma que eu acho que tem muita atualidade e de uma forma que é muito útil também para a reflexão que nós temos que fazer sobre o trabalho agora ou no futuro. Ele disse, ser-se velho é uma referência ao tempo de trabalho útil da pessoa. Quando nós dizemos que alguém está velho, estamos a falar do tempo de serviço que ela durou. E isto porque, diz-nos o Agostinho da Silva, na nossa cultura, nós temos a mania de que a vida foi feita para trabalhar, ou que foi feita para prestar um serviço, e não de que a vida se fez para viver. E, portanto, eu gostava de terminar exatamente com esta reflexão de Agostinho da Silva, com a qual me identifico muito. Eu confesso que quando as pessoas me perguntam e então, tu vais esperar pela reforma aos 70, não é obrigatório, ou vais-te reformar logo que possas? E eu fico sempre muito atrapalhada, não é? Porque para mim não há essa fronteira. Portanto, eu não vou chegar a uma certa idade e deixar de fazer aquilo que eu gosto e, portanto, fazer o trabalho que me dá prazer, que é pensar. Mas eu também tenho a sorte, como disse, de fazer um trabalho que me dá um prazer muito grande. Ainda bem, fico muito feliz por saber isso. Paulo, passo-lhe a bola porque sei que tem aqui uma opinião a dar relativamente ao que a Fátima disse. Eu não estou totalmente de acordo. Isso é bom. Mas estou de acordo com uma coisa. É efetivamente o trabalho funciona como o nosso mais importante definidor social. Uma coisa que se nota é que quando o indivíduo está desempregado, geralmente perde esse referencial. E, portanto, o que lhe custa mais é dizer que não está integrado numa organização produtiva ou num escritório, seja o que for. Portanto, não perde uma parte da sua identidade. É verdade que o nosso mundo atual é assim. Seja como for. Relativamente à crise que nós estamos atualmente a viver, nós temos que perceber
se ela vai ter efetivamente grandes efeitos estruturais. É verdade que a nossa sociedade já enunciava uma série destes elementos que agora ganham uma nova preponderância, nomeadamente o teletrabalho, o recurso a serviços de distribuição de uma forma mais intensiva, a ideia de que a casa pode ser um local de trabalho. Já agora um pequeno parênteses para dizer que a casa como local de trabalho era exatamente como se viveu nas sociedades pré-industriais. Portanto, é uma evolução, mas uma espécie de arco, e é preciso pensar que esse sistema, entretanto, desapareceu, porque a produção era mais eficaz de forma concentrada. Mas aquilo que nós agora temos que perceber é se esta nossa crise é uma crise que vá provocar uma descontinuidade. Nós temos um pouco esta tendência, e eu li um artigo há pouco tempo, infelizmente já não me lembro de quem, mas não deixava de estar de acordo, que nós temos alguma tendência para querer presenciar grandes situações de ruptura, grandes descontinuidades no tempo que nós vivemos. O ataque às Torres Gêmeas foi entendido como uma descontinuidade, a dizer, depois disto nada será igual. Pois sim, mas agora já está na nossa memória, alterou certamente algumas coisas, nomeadamente a relação de desconfiança que existe entre algumas sociedades ou religiões, mas pergunto-me se foi tão profundo e se mudou estruturalmente a forma das sociedades dialogarem umas com as outras. Portanto, vivemos um momento difícil, mas acho que só mais tarde é que saberemos em que medida é que isto alterou ou vai alterar a nossa sociedade de uma forma mais estável, ou seja, que vai provocar uma estrutura que se mantenha. Por exemplo, no âmbito da cultura, eu tenho algumas dúvidas. Porque as pessoas vão querer sempre continuar a viver presencialmente. Porque já existiam DVDs, já existiam CDs, mas as pessoas vão aos concertos. As peças já são transmitidas pela televisão, mas as pessoas querem estar nos não, porque a cultura é uma vivência social também do momento, não é? Há a vivência social e cultural, mas social também do momento, portanto, plenamente de acordo. Portanto, muito provavelmente a produção cultural não vai ser assim tão alterada quanto isso. Será alterada ou encontra novas formas de se propagar, de chegar aos outros, num momento crítico. Mas as sociedades, apesar de tudo, e eu não negando que existem alterações que são feitas muito depressa, a Revolução Industrial é um desses exemplos. Reparem, nós durante milhares de anos ficámos com um sistema de produção de base agrícola e em dezenas de anos, de repente mudámos totalmente a sociedade. A forma de produção, a forma de organização social, os próprios locais onde se vive, o grande desenvolvimento urbano. Essa é, sem dúvida, uma alteração estrutural. Mas 1 mês e meio, ou 2 meses de confinamento, ou 3 meses, ou mesmo 1 ano, qual é o efeito que vão ter? Vão ter efeitos. Será que vão ser o suficiente para alterar de forma mais sistemática, de uma forma mais continuada, de uma forma mais estável as sociedades? Paulo, eu posso responder só isto? Claro. Susana, dá autorização. É porque quando eu estou a falar da crise, não estou a falar que nós temos pós-Covid, porque estamos agora nesta crise, não é? Portanto, ainda não saímos todos à rua e, portanto, não podemos falar do mundo do trabalho. Mas é uma crise estrutural que estamos a viver há muitos anos, não é? Esta ideia do RBI, por exemplo, do rendimento básico incondicional, tem exatamente a ver com a necessidade que nós temos, como disse o Paulo, de valorizar socialmente o nosso trabalho. E o grande problema e então essas pessoas que não têm trabalho, como é que nós as podemos valorizar socialmente quando deixar de haver o trabalho? Portanto, isto é uma questão que é uma discussão que se vem fazendo de forma sistemática, pelo menos há uns 10 anos, diria eu, de uma forma sistemática no contexto europeu. E a produção cultural, eu também acho que é assim, tem
toda a razão. Portanto, a ida a um evento cultural é também um momento em que nós estamos com as outras pessoas, discutimos, trocamos opiniões. Agora, o que eu acho que vai mudar é a forma como o trabalho na cultura é encarado e a forma como ele é recompensado economicamente, não é? Portanto, e por isso é que vem a questão do RBI. O rendimento básico incondicional, o que é que prevê? Prevê que toda a gente tenha direito a um rendimento mínimo, quer trabalho, quer não trabalho, quer seja rico, quer seja pobre, mas que concede uma dignidade de vida àqueles que não encontram outro trabalho. Portanto, o que eu acho que onde nós vamos encontrar realmente grandes mudanças é exatamente na recompensa económica de certos tipos de trabalho, como o trabalho criativo. E depois eu acredito mesmo que estamos num momento em que vamos assistir a uma viragem. E, portanto, não é uma viragem, é uma mudança de paradigma que não é causada pela Covid, de forma alguma. A Covid pode acelerar, não é? Sim, mas porque há uma outra questão que é muito mais importante, que é a questão ecológica, não é? Como é que nós vamos combater agora as alterações climáticas que nos vão obrigar a uma mudança total do estilo de vida e também dos nossos trabalhos, da nossa forma de trabalho. E, portanto, o entendimento do trabalho, a valorização do trabalho e, sobretudo, a forma como vamos recompensar trabalho e, sobretudo, o trabalho criativo, aí é que eu acho que nós estamos realmente numa mudança de paradigma. Pode não acontecer dentro de 10 anos, mas que em 20 anos vai acontecer, ou então já não estamos cá também por causa das alterações climáticas. Portanto, há uma grande alteração, uma mudança que eu acho que está a anunciar-se já desde há algumas décadas atrás, mas nesta última década de forma muito clara, com toda a certeza. Eu também acho que o combate às alterações climáticas é esse sim, e de uma forma geral, a necessidade da preservação ambiental, isso vai induzir a necessidade de mudanças estruturais na sociedade. Ou isso, ou a morte. Claro. O desaparecimento da espécie humana. Já falámos disto antes. Quanto à automatização, que também é uma área interessante, saber em que medida, e também é uma questão que já vimos a discutir desde a Revolução Industrial, que é em que medida é que os homens são substituídos por máquinas e que, portanto, numa perspectiva positiva, liberta-os para coisas para atividades criativas que só eles podem fazer, se bem que neste momento já se estão a criar máquinas criativas, o que é uma grande chatice. Isso é que é o perigo. A inteligência artificial promete. Inclusive para o jornalismo, não é? Até jornalismo. Há máquinas de fazer notícias. Porque se estamos a falar unicamente de máquinas de produção, nós temos de nos lembrar que neste momento a produção industrial é cerca de 1/5, e já juntando-lhe a área da construção, é cerca de 1/5 da riqueza produzida nas sociedades ocidentais. Portanto, os serviços é que dominam tudo. Andam lá nos 70, nos 70 e tal %. Mas qual é a parte que aí pode ser automatizada? Algumas podem, sem dúvida, mas... Até o atendimento digital está agora, temos os bots a falar connosco, nós estamos, quando queremos reclamar alguma coisa na internet, da compra de um produto, pensamos que estamos a falar com uma pessoa e não estamos nada, é um bot, como se diz. Boa não é? tarde, Fátima, em que posso ajudá-la? Exatamente, até sabe o meu nome e tudo. Sim, é verdade que já existem, se bem que não é nada ainda de absolutamente difundido, e é muito provável que de futuro estejamos a falar com máquinas que nos conseguem perceber intimamente, a dizer, olha, ele fez uma determinada inflexão da palavra, isto significa que está chateado. E este tipo de coisas, sim. É verdade. Ano após ano, eu já vou ao Web Summit. Há algumas edições e desde que tenho ido como jornalista e que tenho estado com a Sofia, vê-se evoluções de ano após ano. No próprio discurso dela, na própria interpretação das emoções. Uma das perguntas que eu lhe fiz o ano passado foi: consegues sentir-te arrependida por alguma coisa que disseste ou que fizeste? Ainda não conseguia. Vamos ver como é que se sente para o ano. Mas espero que não se sinta arrependida, Susana. Espero que não se sinta arrependida, exatamente. Mas é curioso e assustador vê-los a evoluir, a desenvolverem, porque assim, eles têm um QI, se quisermos, bastante desenvolvido, mas o que me preocupa é quando eles começam a desenvolver o que é. Isso é que passa a ser um problema. Mas a inteligência emocional
por agora, não é? São apenas os humanos. E realmente isso que está a dizer faz-nos entrar nas distopias que no século XX foram escritas, não é? E que ainda continuam a ser escritas exatamente sobre este domínio das máquinas e sobre a humanização dos robôs. Exatamente. Há indivíduos que dizem que o problema da inteligência artificial pode ser a maior ameaça à espécie humana. A capacidade de máquinas, a partir de um determinado momento, serem melhores do que o seu criador. E temos imensos filmes de ficção científica. Nada de extraordinário na ficção científica. Mas o problema é que até agora era uma ficção longínqua, não é? Pois. Agora parece mais próxima. Bem, Paulo, Fátima, terminamos por aqui o 5º episódio de Ora Ouçam Só Isto e relembramos a quem nos está a ouvir que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.